Chegou a hora de falarmos sobre aquele momento calmo de ontem à noite lá em Montevidéu, sobre a briga. São várias as opiniões. Cheguei aqui hoje na rádio, era uma verdadeira rota de colisão. Opiniões favoráveis e contrárias. Ou então, muito pelo contrário. Era um festival. Aí eu tive até que avisar, companheiros, eu só queria lembrar você que hoje teremos esporte em discussão. Começa às 12h30, porque estava uma discussão das mais intensas. Então, eu queria só, como eu quero ouvir vocês todos sobre isso, eu queria só fazer uma rápida observação, porque eu não queria meter o bico na conversa de vocês, só para moderar. Eu queria só dar minha opinião e depois vocês se divirtam. Eu queria só lembrar que a história começou com a declaração do Felipe Melo em São Paulo sobre o seu perfil, o perfil do Felipe Melo, de não afinar, de ser, digamos, um guerreiro permanente. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me interrompam e me corrijam. E citando, naquele momento de mostrar que é o perfil dele, que daria um tapa na cara para mostrar força e defender o Palmeiras, de um uruguaio. Ele não disse de um adversário, citou um uruguaio. Então isso existiu, né? Não foi uma criação da imprensa, não foi nada. Foi exatamente o que aconteceu. Bom, considerando-se a história de conflitos no futebol entre brasileiros e uruguaios, óbvio, até a dona Lúcia, como lembra o Flávio, entenderia que seria razoável entender que os uruguaios não esqueceriam o comentário do Felipe Melo. Certo? Parece que todo mundo concorda com isso. Aí, tanto é verdade que aqui em São Paulo, o capitão que apanhou, tomou um direto no queixo do Felipe Melo, foi pedir desculpas para o Felipe Melo, abraçou, por favor. E quando ele terminou esse gesto e ele foi embora, o Fernando Praz, o experiente Fernando Praz, disse ontem, o Fred mostrou aqui, o seguinte: Felipe, não acredita nessa cascata não, que o bicho vai pegar lá. Tudo que eu tô falando aqui é verdade, né? Então tá legal. Aí veio o jogo em Montevidéu. O Peñarol olha o cenário. Peñarol praticamente desclassificado da Libertadores, com o time todo e os torcedores mastigando a declaração do Felipe Melo, desde aqui, tomou virada o cenário. O cenário, óbvio, que era propício à zona, propício à confusão. Aí a derrota que o Nilson falou e o Márcio lembrou, de virada, alimentou ainda mais aquela fúria. Nós estamos com ele atravessado na garganta, ok. Bom, aí quando o jogo acabou, um abraço. O troco já estava programado, fecharam os portões para os jogadores do Palmeiras não terem rota de fuga. Tá tudo certo isso? Sim. Fecharam os portões para que o Palmeiras não voltasse para o vestiário, não tivesse rota de fuga, e aí, pumba, o bicho pegou. A confusão todo mundo viu, e a foto e a imagem que marca é o soco desferido pelo nosso Felipe Melo no jogador uruguai. Isso ocupa o mundo todo, porque agora com essa velocidade da informação. Ok. Agora, o Palmeiras levou 20 seguranças para Montevidéu. Um segurança para cada jogador. É normal? Claro que não é normal. Nenhuma delegação que vai jogar no interior leva 20 seguranças. Óbvio. Por que ele levou? Porque ele gosta, os seguranças são simpáticos, gostariam que ele comesse a carne maravilhosa uruguaia. É isso que por isso que o Palmeiras foi? Levou 20. Não é verdade, né? É óbvio que levou porque sabia que o bicho ia pegar lá. E deve ter, imagino que o Palmeiras, que é tão planejado, deve ter levado essa informação para como é bom. Estamos viajando com 20 seguranças. A nossa parte nós estamos fazendo, só tem que colocar o exército uruguaio lá para nos proteger, porque o bicho vai pegar. Nada disso aconteceu. Agora, depois de tudo que nós vimos, a Conmebol tem as imagens. E tem também o relatório da arbitragem. Eu imagino que vai ser dura com punições para todos os envolvidos. Estádio tem que sobrar para o estádio, para a organização, para a falta de segurança, para os jogadores, para os clubes. Todos têm a sua parcela. Uns mais, outros menos. Aproveitando o que disse o Bruno, acreditando também a imprensa, a sua parcela de culpa. Então todos têm a sua participação. Tivemos até um jornalista ontem, pelas informações, que pegou
tripé dá pra ver, de cinegrafista pra dar na cabeça de alguém lá. O Felipe Melo passando, ele pega. Certo? Então, gente, nessa hora então tem que passar a régua. Você tá sendo muito radical porque nós somos vítimas. Não tem santo nesta história. Não tem Madre Teresa de Calcutá nesse rolo. Não tem Frei Damião que estava à porta do vestiário. Não tem santo nesta história. Calei a boca, não vou falar mais nada e vou ouvir os meus companheiros, tem toda a meia hora do programa para falar. Começando sobre isso, Mauro Betti. O Felipe Melo sabe que falou bobagem na sua apresentação, né? Aliás, ele é um homem de palavras, bastante homem, nem sempre as palavras são corretas, ele mesmo se contradisse e se contradiz normalmente, às vezes ele fala, vou dar uma porrada com responsabilidade, em nome de Jesus, aquela coisa. É uma entrevista sempre muito divertida. E ele sabe que falou bobagem, né? Mas ele fez, ele não deu tapa, ele deu soco, a gente estava até comentando aqui com o Flávio Prado, ele tá com eu não sei se é a munhequeira, é a munhequeira que ele usa. Você não vai bater na mão. Você já tá preparado. E é o Felipe Melo. Isso é pra profissional. Claro, vai machuca o dedo. Fala, Mauro. Vieram pra cima de mim. Fala, Mauro. Trocamos uns socos ali e glória a Deus por isso. É brincadeira, mas no fundo não vai ser longe disso. Mas enfim, ele plantou. Por que os jogadores do Pearol foram pra cima dele ontem e por que eles já haviam ido no Allianz Parque, aliás, com xingamentos racistas, também é sempre bom lembrar, ou péssimo lembrar, mas é dever lembrar. Ok. E teve, evidentemente, de novo ontem. Eu não sei exatamente o que o... Como é que chama o 10 que foi pra cima dele? Mir falou. Mir. Deve ter falado alguma coisa, né? Não é o que era o autógrafo, enfim. Veio pra... Mas, não, o cara que encara o Felipe Melo, nem Schwarzenegger. Mas enfim, enfim, mas seguindo o Felipe Melo, não é por acaso que eles foram. Se fosse o Ademir da Guia, pegando o exemplo palmeirense, divino, ninguém ia pegar. Embora o Fernando Praz, que é um cara de paz, embora tenha os problemas, foi covardemente agredido por 4 jogadores. Tem as fotos do Felipe Zito do Globoesporte.com que aparecem, não tem mais na televisão, mas tem as do Felipe Zito mostrando de cima 4 caras vindo pra cima do Praz. Ok. Então o Felipe Melo, a gente pode até mostrar já. Depois, foi bem depois do jogo, Mauro. Mostra bem no canto o Praz tomando... Mas essa foto do Felipe Zito é perfeita. Mostra. Ponto. O que acontece? É o Felipe Melo. Então os caras vão em cima do Felipe Melo, pessoa física Felipe Melo, por tudo aquilo, pelo conjunto da obra, pelo pacote, pelo combo Felipe Melo, eles vão pra cima do Felipe. Então não é qualquer um. Não foi a Ademir da Guia, eles foram pra cima do Felipe Melo. Então, só que o Felipe Melo, diferentemente de muitos dentro de campo, ele cria briga, que eu acho errado. Eu acho que pra você se defender não precisa atacar. Ele erra muito nisso. A torcida adora, joga pra torcida e tem jogado muito bem como jogador. Ponto. Essa é uma outra questão. Então, ele se segura. Ele se aguenta. E aguentou mesmo. O cara veio pra cima, deu muqueca. Você pode dizer que é legítima defesa ou legítimo ataque, ou ilegítimo ataque que tá valendo. Mas se o Praça foi covardemente agredido, o Felipe Melo também. E espero que o Júnior Arias, que foi o cara que pegou a bandeira de escanteio, que não bateu, mas ninguém pega a bandeira de escanteio pra fazer cafuné. Então, assim, é uma das tantas imagens que devem ser pegas. No caso específico, ontem, Felipe Melo, ele foi mais vítima que qualquer outra coisa. Mas, evidentemente, ele criou essa situação. Não foi a Madre Teresa de Calcutá que foi acossada. Foi acuada e deverá, sim, em outros jogos, se for contra o Defensor, se for contra as freiras carmelitas do Uruguai, deverão provavelmente ter uma reação semelhante ao Felipe Melo. Ele cria essa situação. Agora, demonizá-lo ontem, acho que não. Ele mesmo sabe a pataquada, a bobagem que falou com responsabilidade, para usar o termo dele. Não, dá um tapa na cara com responsabilidade. Ele deu um murro na cara com responsabilidade. Então, ele criou muito disso. Os jogadores do Pearol, muito mais, porque se você pegar, eu estava conversando com o Vampeta, os 90 minutos, então não foram 200, foram 90, não teve, cara, não foi um jogo tão ríspido, não teve nenhuma pancada, um lance para vermelho. Acabou o jogo, faltou saber jogo perder pro Pearol. O jogo limpo até então. Aí a baixaria do Pearol sabe a situação delicada, sabe a ótima situação que tá o Palmeiras na tabela, vieram pra baixaria e teve baixaria da torcida e também porque teve a baixaria da torcida. Essa é a imagem do Felipe Zito que a gente tá vendo. Isso. 4 jogadores, 3 e mais um por perto e mais outros chegando no prazo. Um horror. Agora, por que a torcida? Tirar foto, vou lá e entro na briga. Não, pois é, mas tá lá em cima o Felipe Zito. Não, mas tá olhando aquele instante, então, mas enfim, é muito raro. Então, só pra definir, o que aconteceu também nas arquibancadas, outro absurdo, é porque os profissionais, ou às vezes remunerados do futebol, saem no tapa, saem na porrada. Aquela outro absurdo, que foi o Palmeiras não conseguindo entrar no vestiário, teve pelo menos flagrado um torcedor que cuspiu.
nenhum. Você não vê nem uma bolinha de papel voando na direção dos jogadores do Palmeiras. Aqueles torcedores em volta da entrada do vestiário do Palmeiras e do Peñarol, ninguém tá fazendo nada. Os imbecis que fazem os de sempre estão lá em cima, brigando, saem naquela coisa. E quando alguns do Peñarol entram, eles também vão pra cima com uma tal inferioridade numérica, pra usar um termo tático de hoje. Eles também não vão. Sabe aquela coisa? Me larga se não mato. Ou também me segura se não mato. Com aquela coisa medrosa e covarde de muitos desses caras. Então, assim, tá todo mundo errado, mas principalmente o Peñarol, a administração de Estado. Porque além de não haver policiamento, os tais fiscais, os stewards, tem um lá que tá jogando balde na torcida do Palmeiras. Quer dizer, além de não ter ninguém, eles também brigam. São orientadores, não são nem os seguranças particulares. Ou seja, uma baixaria e que todos devem ser punidos, mas principalmente gente do Peñarol. É bom, o Felipe Altarujo me disse, instantes, só para deixar claro, precisa deixar claro que nós não estamos defendendo o que fez o Peñarol em função da bobagem que fez o Felipe Melo aqui. Claro que não. Então eu estou deixando bem claro, não justifica nada que aconteceu ontem. Eu só estou dizendo a história toda. Não podemos esquecer, porque muita gente esqueceu o gatilho. A semente, como tudo, começou para dar essa fúria, para gerar essa fúria. Só isso que eu queria deixar registrado. Só mais nada. E também tem aquele problema, como é que é, Flávio? O troco desproporcional. Sim, exato. Você fala uma bobagem, eu vou lá e agrido a multidão inteira. Então, até a legítima defesa, quando passa do ponto, ela se vira contra aquele existe, que teoricamente teve a legítima defesa. Só para dizer isso. Flávio Prado, quero ouvi-lo. Bom, o Mauro, brilhante como sempre, só entendi que foi uma covardia muito grande. Se você tá irado, você mostra a sua ira em qualquer lugar. Se você quer ser machão, você vai aqui e bate no Felipe Melo aqui. Esperaram lá aquilo. Ontem foi uma emboscada. Isso é coisa de gente covarde. Isso é coisa de gente pequena, de gente menor. O que se fez foi uma emboscada com um grupo menor de jogadores do Palmeiras que felizmente tinha seguranças lá. Senão poderia ser um massacre. Foram covardes. E o Felipe Melo, que tudo que foi dito aqui eu concordo plenamente, começou a história, mas ele foi obrigado a dar uma porrada no cara. O cara seguiu o tempo inteiro, ele tá se afastando. Claramente ele poderia bater no cara. E ele vai se afastando, ele vai tentando fugir. Chegou uma hora que foi impossível, ele foi obrigado a dar uma porrada no cara. E depois ele encostou no muro e ficou esperando o resto. E aí virou o que virou. O Praz não me consta de tenha dado nenhum tipo de declaração ofensiva a ninguém e está sendo atacado por 4 pessoas. Ou seja, foi uma covardia gigantesca do pessoal do Peñarol. E bem defendido pelo Borges. O nosso Nilson César. Foi uma grande covardia. O Felipe foi talvez o causador de tudo isso em razão da declaração. Foi uma covardia? Foi. Em razão da declaração. A declaração ficou guardada pelos uruguaios. Eles esperaram um momento e esse momento eles quiseram dentro da casa deles, né? Você vai falar isso aqui na minha casa, quero ver você falar isso na minha casa. E partiram para cima. O Felipe fez o que qualquer homem faria. Nós estamos trabalhando aqui. Se alguém vem pra cá tentando nos agredir, eu vou ficar esperando que o cara me dê um soco? Ou vai? Você dá um soco no cara também? Ué, eu fujo. Boa, Flávio. Zarpa, você zarpa. Você é o cara da paz. Você é o cara da paz. Como diz o amigo meu em Sorocaba que fala isso, tem confusão, eu zarpo. Você zarpa. Não, que herói é aquele que não teve tempo de fugir? Falam isso. O cara, não, aquilo é uma reação. Mas o caso do Felipe ontem foi uma reação instantânea, não tinha outra reação a ter. Ele vai ser punido por causa disso, pode ter certeza. Quem vai perder muito com isso é o Palmeiras, que o Peñarol já está praticamente fora desta Libertadores. Talvez perca para competições seguintes, porque a Conmebol tentando aí se moralizar, vamos ver se isso é verdade ou não. Eu sempre tenho um pé atrás, mas está com uma nova gestão, tá com auditoria em gestões passadas, está tentando se moralizar. Não esperava uma oportunidade melhor para mostrar presença agora. Você pode ter certeza que vem uma punição brava. Quem perde mais este ano? Palmeiras, porque deve ser punido o Felipe Melo, que é um jogador importante. Aliás, para a Libertadores acabou, tava faltando o Felipe Melo, né? Agora tá completa a Libertadores. É bem assim mesmo, né? Sempre foi assim, historicamente, não é legal isso. Então, a reação dele foi instantânea, foi normal, mas não vai escapar de punição. Tudo isso foi muito triste. Nós poderíamos ter coisa muito séria, muito mais do que com os jogadores, com os torcedores. Graças a Deus não tivemos, porque seria aí 40 mil pessoas contra 1.000, né?
Então, graças a Deus não teve com os torcedores, e que sirva de uma lição para todos, para que isso não fique na marca do futebol com isso. Outro dia nós tivemos na França, campeonato francês, um jogo interrompido pela metade, porque a torcida entrou para bater no time adversário. Uai, que manchete boa é essa? Isso não é manchete legal pro futebol. Isso é uma manchete péssima pro futebol. Futebol, a gente tinha que estar discutindo aqui como é que foi o jogo dentro de campo, e o tumulto passou a ser o principal alvo das discussões no dia seguinte, né? Tudo isso foi muito triste, mas quem perde com isso, quem vai perder com isso, foi o Palmeiras, que não foi o causador disso, não. É uma palavra do Felipe, a gente tem que levar em consideração, que ocasionou essa revolta uruguaia, mas o grande culpado ontem de toda a confusão foi o Peñarol e os jogadores do Peñarol, que deveriam ter tido um comportamento diferente. Márcio Espímpolo. Tava na cara que a confusão ia acontecer depois do que disse o Felipe Melo, né, Vanderlei? Só ia ter um momento propício para isso, né? Aí juntou tudo, né? Eliminação, a raiva do time do Peñarol, que é bem fraco, por sinal, dentro de campo, e o histórico dos uruguaios não é surpresa pra ninguém nesse aspecto, né? De pancadaria, né? Tá certinho o Felipe Melo no soco que ele deu. Qualquer um também daria, né? E é soco de quem sabe bater, hein, Vanderlei? Você vê que Meu Deus do céu, ó, entendedor, ó. Soco de quem sabe bater. Ai, meu Deus do céu. Soco de quem sabe bater. E aí? Esperou o babaca do Mier correr, quando ele tá tirando o pé do chão, ele deu e preparou pra dar o segundo, você viu? É rápido até nisso, é que aí o cara perdeu o equilíbrio, o cruzado passou direto. Se pega o segundo, é lona. Pode abrir a contagem. Espímpolo Balboa. É uma pena que isso vai acabar em punição, e o Palmeiras, que vai passar a próxima fase, vai ser o grande prejudicado, mas o Felipe Melo tá certinho nisso. Não podia ficar quieto lá não, porque ia tomar pancada de graça nessa covardia dos uruguaios após perderem na bola e também na bola. Fora ali o alambrado, né, Vanderlei? A torcida querendo arrancar alambrado para pegar palmeirense. Isso também tem que ser observado bem de perto pela Conmebol. Tem que sobrar agora, para todo mundo. Agora a Conmebol, há possibilidade de defesa, né? Não é mais como era no ano passado, por exemplo, que a pena só era imposta, você não tinha possibilidade de nada. Pelo menos agora você pode ao menos se defender. Então vamos ver o que o Palmeiras vai estudar aí para pelo menos minimizar essa possibilidade de um gancho severo. Isso se estendeu também pro vestiário, né? Aí o Mir foi todo machão para lá chamar o Felipe Melo no mano a mano, né? Mano a mano, Felipe, venha, né? Ele chamava o Felipe Melo e ia apanhar de novo lá embaixo. Não, porque ele fugiu, não, lá no vestiário ele chamou, lá no corredor ele chamou. E ia apanhar de novo lá embaixo se o Felipe Melo vai pro mano a mano. E ia apanhar de novo lá embaixo. Vanderlei, é uma pena, porque o Palmeiras tem muito mais a perder, porque é mais time e vai perder peças importantes. Nessa pancadaria que sobrou pro coitado do Praz, Guerra e Borja estavam fazendo o que ali olhando só? O Eduardo Batista não disse que é um grupo fechadíssimo, por isso que não apoiou? Eu vi ali com o Guerra e com o Borja, ó, eles olham o Praz apanhando. Mas muitos torcedores do Palmeiras estão elogiando os dois, entendendo que é uma questão de... Não tô falando pra eles baterem, pra ter tirado o Praz do tumulto, né? É questão de ângulo. Alguns acham que eles não ajudaram. Outros entendem que eles pensaram no Palmeiras. Pensaram no Palmeiras e porque se entram na confusão também poderiam ser punidos. Eu acho que só pensaram na própria pele. Este é o Deviam ter tirado o goleiro ali daquela confusão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. O assunto é aquela fumaça que nós enfrentamos ontem, acompanhamos ontem. Estamos ouvindo o que pensam os nossos companheiros. Bruno Prado, quero ouvi-lo, Bruno. Bom, o Felipe Melo, ele deu aquela entrevista, mas aí é aquela coisa, né? Se o cara roubar uma bolacha no supermercado, você corta a mão dele, né? Foi mais ou menos a reação. O time do Palmeiras foi vítima de uma armadilha mesmo, de uma emboscada. Isso é sério. Isso, se aconteceu, se eles fecharam portões, isso tem participação do clube, do Peñarol, não é uma coisa da torcida. Então é uma coisa para exclusão por um bom tempo de competição internacional, de competição sul-americana. Então é uma emboscada que não justifica pelo que o Felipe falou, que poderia ocasionar a declaração do Felipe. Provocação, os caras tentando desestabilizar,
Galo. E assim, e o Felipe levou muito bem. Isso durante o jogo, que com certeza ele foi provocado. O Felipe Melo, ele tem um histórico na carreira dele. Na verdade, o histórico é menor do que as pessoas vendem. Mas até agora no Palmeiras, ele fala coisas, ele tem o temperamento dele, ele não vai virar um anjinho, mas não teve nenhuma expulsão. Ele é um cara que é provocado e não tem entrado nas provocações. Acho que na hora da briga aí foi quase uma defesa dele. Mas é um cara que tá jogando bola e toma cartão como um jogador da posição dele toma, nada acima do normal. Ele tá jogando normalmente e fazendo uma boa temporada no Palmeiras. E isso também tem muito a ver com aquela história, né? Que a Libertadores é desse jeito. Isso é uma bobagem. Eu pego o campeão do ano passado, para não ir muito longe, um time extremamente técnico, um time que toca a bola, que gira, que pressiona, que joga bola, o Atlético Nacional. Aí pega o São Paulo do Tele Santana, aí até times que eu não vi, mas sei que eram técnicos, o Flamengo do Zico, o Santos do Pelé. Então isso é uma grande bobagem que foi inventada. O Corinthians do Tite era um time que jogava bola, o Santos do Neymar. Então é uma grande bobagem que foi inventada e que às vezes é levada a sério. Libertadores é uma competição de futebol, como o Palmeiras fez no segundo tempo ontem. O Palmeiras jogou bola e ganhou de um adversário que era inferior a ele. Sobre isso, a gente tem que lembrar que argentinos e uruguaios, né, e brasileiros, sempre foi efervescente o encontro entre os três. Entre os outros equipes de outros países, a única crítica que se faz, e que existe ainda hoje, é o comportamento de torcida, que quando o cara vai bater escanteio tem que ter o escudo, porque Sim. o bicho tá pegando. Mas não com relação aos jogadores de outros países. Você vê que é muito difícil você falar isso de peruanos, de bolivianos, é difícil. É mais com argentinos e uruguaios, que é uma coisa histórica. O Boca do Riquelme, que eu vi, Mas era um ótimo time. O Boca isso... do Teves, que foi campeão, ganhou jogando bola. Mas isso mudou muito, Vanderlei, isso mudou muito, só 10 segundos. Isso mudou muito porque antigamente os caras mal se conheciam. Hoje não, hoje eles jogam juntos na Europa. É isso aí. Então esse clima existia. E tem a televisão há 20, também. há 30 anos atrás, esse clima existia sim. Era uma guerra, era diferente de um jogo de futebol comum. O Flamengo do Zico, pelo que me consta, Sim, é um time contra o Cobreloa. extremamente técnico. Técnico e teve uma pancadaria contra o Cobreloa. Contra Mas o Cobreloa. você joga Mas, bola, né? exatamente, mas essa guerra existia. Hoje ela Clubes existe, brasileiros ganharam hoje bola, ela existe todos. numa proporção muito menor. Até pela TV muito mesmo. menor, porque eles jogam todos na Europa e às vezes no mesmo time dentro da Europa. Em termos de seleção, Então mas... mudou muito de 20, 30 anos pra cá. E a Mudou TV muito. melhorou também. É lógico, não tem Ô, dúvida. Vanderlei, em relação se o Penharol tivesse um placar A favor? a favor, talvez não tivesse nada. Lógico, não desse nada. Lógico, não seria Mas nada, quando o Palmeiras fez 3-2, poderia ter feito 4, termina o jogo, né? E se cria aquela reação, o Felipe se defendeu. O Palmeiras vai ser, eu acho que vai ser prejudicado em relação ao atleta. Pode ser suspenso. Não que o Palmeiras tem uma pena maior, que eu vi um Boca Juniors e River Plate, que foi muito pior. Boca e River, a gente deve lembrar aí que tem o quê? Uns 2 anos? Foi eliminado. O Boca foi eliminado daquele torneio. Foi. Boca Mas era tinha mata-mata e até perdeu. não, mas a confusão foi muito pior. Foi muito pior. Sim, meteu Né? pimenta. Então, e o Palmeiras em si, o Palmeiras não foi o Palmeiras que começou a confusão. O né? Palmeiras merece punição, o Felipe Melo. O Felipe Melo, não Bom. o Palmeiras, eu tô falando, o Palmeiras vai ser punido. Torcida O Palmeiras vai ser punido e perder. E Não, mesmo não, mas assim, a a punição imagem. com atenuante. Digamos... As imagens vai ser o seguinte: defesa. o Palmeiras vai ser punido e perder o Felipe Melo. É isso aí. Isso, mas eu não acredito que o clube, a instituição Palmeiras, seja punida por causa da confusão, não. E eu fiquei, teve uma hora assim que deu impressão que a torcida do Penharol tinha passado todo mundo pro lado onde estava a torcida organizada do Palmeiras. É. Né? Você já passou por uma situação semelhante, Ivan Pedro? Já passei, mas não foi essa confusão. Foi um Corinthians e Olímpia, lá no Paraguai, quando assassinaram o vice-presidente, né? É verdade. Do Paraguai. E aí a gente tava jogando contra o Olímpia, ficamos 2 dias no hotel Yacht Coff lá até voltar, e o povo unido jamais será vencido. A torcida do Olímpia cantava carro de guerra na rua, mas não. Mais do que isso, não. Eu acredito que só o Palmeiras vai ser prejudicado em relação ao atleta. Olha, chega a informação aqui do Globo Esporte, que apurou em Santiago, capital do Chile, onde está reunida a cúpula da Conmebol. Ela está em Santiago do Chile, que há uma expectativa de penas duras, sobretudo contra o time uruguaio e contra jogadores que se envolveram nos atos de violência. Então vamos aguardar o que vai fazer a Conmebol.
Fausto, você não falou? Diga, Fausto Favara. Vanderlei, dá a impressão que isso tudo foi armado até na pré-eleição, né? Olha, se o Peñarol perder, vamos pro pau. Se o Peñarol vencer, vamos ficar quietinho, porque a gente tem chance ainda de classificar. Com relação ao Felipe Melo, ele se defendeu, fez a parte dele. Tinham 3 jogadores vindo pra cima do Felipe Melo. Depois do nosso comentarista aqui de boxe ter avaliado o soco dele, não tem mais o que falar, né, Vanderlei? Agora a atitude do Felipe Melo, isso, tá disputando com o professor Newton. Nunca deu um soco Agora, ninguém, com nem relação máquina. ao que aconteceu, é lamentável, e o Palmeiras perde muito com isso. Agora, quem começou tudo isso realmente foi o Felipe Melo, falando que ia dar um tapa na cara de Uruguai. Até que por isso tem que pensar um pouquinho pra falar. E o nosso Fred Júnior. Com certeza estava algo armado, preparado, porque o acesso ao vestiário estava trancado, exatamente quando a briga começou e os jogadores indicando pro Felipe Melo, vai pra lá, indicando pra ele ir pro fundo. Né, Fred? Igual sempre vai, né? O Palmeiras sabia que ia ter uma confusão, poderia ter uma confusão e aumentou o número de seguranças pra 20. Não é normal isso. Não é normal isso. Não teve segurança tubo. Tudo eles chegaram na segunda-feira. O jogo foi na quarta, já para preparar o terreno para uma chegada do Palmeiras. Essa chegada foi tranquila, mas dentro do campo não foi. O Felipe Melo foi se defender em virtude estava sendo cercado. Eu acho que ele vai ser punido, mas eu não concordo até com uma punição ao Felipe Melo, porque ele foi tentar se defender. Mas vai sobrar para ele. A gente percebe na imprensa uruguaia, pelo menos olhando aqui o El País, querem a punição ao Mina, que ele pega uns tripés atrás do gol, pega uma sacola e tenta abrir. Aí eles querem a punição do Mina em relação a isso. O que o Mina queria fazer com aquela sacola? Eles estão questionando a imprensa uruguaia. O Mina pega o... Estão reclamando sobre isso. Foram 29 pessoas detidas. E até para explicar uma coisa, Vanderlei, desde o ano passado, o Uruguai vem tirando a polícia do estádio. Cada vez menos policiais estão no estádio em jogos no Uruguai. Só Stuarts, inclusive Stuarts um pouco revoltados, né? Atacando as coisas contra a torcida do Palmeiras. Stuart é torcedor. Mais torcedores que Mas então, aí por isso se explica porque não tinha polícia nem no campo, pouco policial no campo, e porque não tinha nenhuma polícia na arquibancada. Porque é um processo no Uruguai desde o ano passado da retirada da polícia, só uma segurança particular cuidando do estádio. Aliás, por isso que a gente tem que ficar. Tem que ter memória de elefante, né? Porque convencionou-se falar que. Convencionou-se falar que memória elefante é sua tia. Memória de elefante, né? Porque isso é um mito, é uma lenda. Mas de qualquer maneira, convencionou-se a falar memória de elefante, né? Muita gente boa aqui defende tirar a polícia dos estádios e colocar o staff trabalhando, que é uma coisa moderna, que é uma coisa espetacular, que é uma coisa não sei o quê, aquela coisa, tudo bonitinho. Aí o Uruguai já está fazendo. Vai tomar um cacete porque não tinha polícia lá para separar esses vândalos brigando ou protegendo pessoas. Então é uma coisa muito importante a gente pensar que parece que não tem um prato pronto. Por isso que alguns radicais, como me chamam de radicais, que eu digo com relação a isso, esse ponto. Torcida única, em campeonato brasileiro, internacional. Quer assistir? Quer ouvir? Jovem Pan, televisão. Isso aí. Lá no Uruguai, só. Ia ter briga no campo, tudo bem. Mas só torcedor do Peñarol. E no Brasil, Palmeiras vai receber, porque tá só torcedor do Palmeiras, vai lá criancinha, velhinha, velhinho, a família inteira. Não tem. Quem é que vem? Recentemente tivemos aqui no Corinthians, quem é? Chilenos, né? Arranjaram uma zona. Quebraram o estádio. Aquele gordinho virou ídolo. Mora na Zona Leste, aquele gordinho. Eu sei, sim, mas acá estamos para comandar. Sim, mas vive acá. Na internet virou ídolo. Virou ídolo. Então, só bandido tinha lá, cara. Só tinha chileno bandido lá. Não tinha nenhum cara santo. E aí encontrou, evidentemente, os bandidos com nosso passaporte. Aí virou uma festa. Né? Então, é só torcida única, casa cheia, todo mundo, ingresso vendido, vai todo mundo lá. E bacana, quando vai ter jogo de volta, na outra casa só torcida. Vanderlei, só a informação que vem, são 29 pessoas presas, né, detidas após o jogo com confusões antes da partida, no intervalo e no final do jogo. São 18 policiais feridos e um torcedor brasileiro preso ontem detido na confusão que teve no jogo Peñarol e Palmeiras.